Após o empate com o Bragantino, o Goiás conheceu seu 5º rebaixamento da história, caindo da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro e vai disputar a 2ª divisão em 2021. Mas quais as justificativas para uma campanha tão ruim da equipe esmeraldina? Confira agora as opiniões dos nossos comentaristas. A queda de um time de futebol, da 1ª para a 2ª divisão, envolve uma série de fatores. Ela vai do setor administrativo ao time de futebol. E o Goiás teve muitos problemas na transição de diretoria. O Marcelo Almeida, no fim do mandato, já não estava muito, tomando decisões em relação à permanência de um time que vinha mal dentro de campo. A contratação do Enderson Moreira, ele foi muito infeliz no trabalho dele aqui no Goiás dessa vez, não conquistando nenhuma vitória. E talvez a entrada antecipada do presidente atual, do Paulo Rogério Pinheiro, antes mesmo da saída do Marcelo Almeida. Houve uma divisão, o Paulo Rogério entrou colocando a molecada para jogar, autorizando, isso fica bem claro nas entrevistas dos dois treinadores. Jogadores mal contratados, ruins, divisão dentro do elenco, tudo isso contribuiu para a queda do Goiás para a 2ª divisão do futebol nacional. Os dirigentes do Goiás são os principais responsáveis pelo rebaixamento da equipe. Foram eles que montaram o conselho consultivo, aquele que tomava decisões, tinha que ouvir 7, 8 pessoas para contratar ou para demitir um jogador, um técnico de futebol. Isso não existe, não funciona. Então, eles são os grandes responsáveis. Também erraram ao insistir com Ney Franco para voltar quando ele queria ficar nos Estados Unidos. Erraram quando contrataram o Thiago Largue. E erraram de novo quando demitiram o Thiago Largue sem dar o tempo necessário para o trabalho dele aparecer. E pior ainda, ao contratar de volta Enderson Moreira, que ficou 10 jogos no comando do time sem nenhuma vitória. Isso não existe em futebol. Treinar um time em 10 jogos sem nenhuma vitória. Portanto, os dirigentes do Goiás são os principais responsáveis pelo rebaixamento. Mas é claro, com Enderson Moreira sendo o grande chefe desse rebaixamento. 10 jogos sem vitórias não existe. Olha, para mim o Goiás foi rebaixado por falta de planejamento. E o Goiás, pelo menos de fora, a gente tem a impressão de que as contratações e as decisões, elas são tomadas por quem não entende de futebol, por quem não tem uma visão apurada do dia a dia do futebol. Contratações equivocadas aos montes, contratações e demissões de treinadores na hora errada. Então, falta um time, falta uma experiência. E eu sinto que o Goiás não teve. A queda do Goiás na Série B começou antes do início da competição, quando montou o elenco fazendo opção por trazer jogadores de outros países sul-americanos, sem fazer uma análise do comportamento, da qualidade técnica, física e emocional desses jogadores, o Goiás começou o erro e eles não corresponderam, o Ney Franco não correspondeu como treinador, e aí eles trazem o Thiago Largue, quando o trabalho do Thiago Largue começa a dar resultado, dispensam, e aí fazem a grande lambança que foi trazer o Enderson Moreira, dirigiu o time 10 jogos, precisou perder 27 pontos, 7 jogos, empatou 3 apenas, para ser desligado do time do Goiás. E aí a dupla Augusto César e Glauber Ramos assumiu, limpou os boleiros do elenco, ficou com os jogadores experientes que queriam jogar no Goiás, trouxeram jogadores da base e fizeram bonito, pegaram o time na lanterna e terminaram brigando pela permanência, de forma que aqueles que terminaram o campeonato com a camisa do Goiás merecem aplausos, a dupla de treinador também. E fica o ensinamento para o Goiás não repetir os erros do passado. Tomara que o Goiás bata lá na Série B e volte para a Série A imediatamente. Série B não é lugar para o Goiás.